Nós somos a voz da nova geração. Temos que começar a se impor em cargos de liderança em grandes empresas, lideranças culturais, sociais e na área da comunicação. Já chega das gerações antigas nos silenciarem por sermos jovens demais. Nossas preocupações são válidas e são reais. Não somos a geração fraca, a geração mimizenta, somos a geração que nos preocupamos com as coisas que jamais outras gerações já se preocuparam antes. E por isso, deixaram esse legado de desgaste do meio ambiente e relações sociais. Nesse vídeo vou falar de 8 assuntos que nossa geração deveria se preocupar e falar mais. Eu tenho uma tarefa nesse canal, que é abrir espaço para uma comunidade dessa nova geração. Para isso eu tenho 2 tarefas para vocês. A primeira delas é que você mande esse vídeo para amigos seus que têm as mesmas preocupações, para vocês poderem criar uma comunidade, trocarem ideias sobre esses assuntos. Então manda esse vídeo para a gente crescer e engrandecer essa comunidade. A segunda tarefa é você entrar no grupo do Discord, que é de graça, e que você vai poder debater, conhecer novas pessoas, novas ideias, e tudo isso você encontra na descrição desse vídeo. Vamos ver tópico a tópico com calma, mas é claro, eu não vou conseguir entrar detalhadamente em cada assunto. Cada tópico desse vale um vídeo separado, porém aqui é só para listar tópicos de grande importância que você verá recorrentemente nesse canal. O primeiro deles tem que ser o mais importante, tá? Na ordem de prioridade, esse com certeza seria o primeiro lugar, que é o meio ambiente e as mudanças climáticas que acontecem no nosso mundo. Só para você ter uma ideia, caso aumentasse 1,5% graus Celsius nos próximos anos, o que aconteceria seria mais ou menos 350 milhões de pessoas sofrendo por escassez de água nesse mundo. Isso é uma das consequências, tirando as milhões de outras consequências que a gente poderia sofrer, como extinção dos animais, como falta de mantimentos para nos alimentarmos e diversas outras consequências que sofreremos caso a gente não coloque lideranças ali para falar dessas pautas. Hoje, por exemplo, quando eu vou fazer uma compra, vou votar num político, eu tenho que sempre pensar nas pautas ambientais, porque querendo ou não, são essas pautas que vão ditar como vai ser o rumo econômico de um país e principalmente do Brasil. Então, sempre que você for comprar alguma coisa, tente comprar, fazer alternativa para o sustentável. Quando você for votar no político, entenda quais são as políticas ambientais que ele preza, que ele conhece, porque isso com certeza tem que ser pauta para uma nova geração. Isso é muito importante que você entenda. É chato ficar ouvindo, é ruim, é pessimista, nos traz um sentimento amargo no coração toda vez que a gente vê uma notícia ruim do meio ambiente, mas também não olhar para essa pauta é imprescindível. Você não pode deixar de olhar e deixar que outras pessoas decidam por você ao que você pode ajudar hoje, mesmo com uma pequena atitude ou simplesmente com o seu voto. E o segundo tópico que eu tenho para falar aqui com vocês é o preconceito, seja ele o racismo, de gênero, cultural, xenofobia, enfim, qualquer outro tipo de preconceito. Deveríamos ser uma geração nova que já está colocando essas novas ideias como algo natural nosso, de respeitar ao próximo independente de qualquer situação ali que o te diferencia. Isso é difícil de falar, mas a gente da nossa geração, pelo menos eu sinto pela minha idade de 22 anos, que eu já tenho um amadurecimento maior do que a geração passada. Porém, eu não tenho amadurecimento suficiente ou que eu gostaria que meus filhos tivessem. Eu acho que a próxima geração já vai entrar nesse mundo de uma cabeça muito mais aberta do que eu, que ainda tenho resquícios de preconceitos advindos da minha família. E eu acho que todo mundo tem um pouco de preconceito em si, enrustido em você. Queira você falar ou não, eu acho que é um assunto que tem que ser debatido e cada vez transformado mais na naturalidade, porque querendo ou não, isso é natural. E por que então a gente não trata um assunto natural como natural? Enfim, são assuntos que a gente tem que discutir e que a gente não pode simplesmente deixar de lado, falar que a gente é uma geração mimizenta, não pode falar mais piada com nada, não pode fazer mais nada com nada. Na realidade, a gente tem que discutir sim esses assuntos, temos que abrir portas, temos que incentivar lideranças ali que compõem a diversidade do país. Não ter só um gênero, só uma cor, enfim, e um cargo de liderança, político, social, etc. A gente tem que abrir para a diversidade. Enquanto a gente não atingir um certo grau de diversidade que represente a amostra da população, a gente ainda vai estar cometendo graves erros e não representar a população como um todo. Enfim, você, independente, você faz parte ou não de uma minoria, tente apoiar, tente dar voz, tente ajudar a pessoa, viu que está com dificuldade, ajuda, como se fosse qualquer outro. Empodere as pessoas. A gente não tá feito no mundo só para criticar, não é mesmo? Então eu pego muito desse papel. Nesse canal eu critico muito outros tipos de abordagem, de investimentos, de coaches, etc. Mas por outro lado a gente também tem que empoderar grandes vozes.
independente, estimular a diversidade, porque querendo ou não, é uma tarefa que a gente está fazendo para deixar o mundo melhor do que a gente encontrou. O terceiro tópico sai um pouco nessas questões sociais no geral e fala um pouco dos novos modelos de trabalho. Porque querendo ou não, o jeito que a gente trabalha hoje pode ser um pouco ineficiente. A gente tem o mesmo modelo de trabalho desde a Revolução Industrial Inglesa. Olha que absurdo, às 40 horas por semana. E será que não mudou muita coisa para cá? Com a tecnologia não mudou muitas coisas? Por que a gente tem que continuar trabalhando igual? Eu vi uma notícia hoje de manhã, inclusive, que mostrou que uma empresa lá no interior de São Paulo já adotou 4 dias por semana de trabalho, não mais 5 como é usual de todas as empresas. Então isso mostra como o mercado de trabalho já está se adaptando. Horas flexíveis, você ser dono de você mesmo, você ter mais autonomia no seu trabalho e talvez trabalhar menos. Eu não vou entrar muito em detalhe desse tópico, eu tenho um vídeo aqui que eu falo que a gente é produtivo cientificamente 3 horas por dia. Sugiro muito que você veja esse vídeo aqui no linkzinho acima. E agora eu vou te fazer uma provocação, tá? E eu quero que você abra a cabeça para esse novo tópico, porque ele pode ser um pouco controverso, ele pode te deixar um pouco desconfortável, que é um novo sistema de governo. Porque eu vou te provocar, você acha que o capitalismo deu certo? Legal, a gente vê uma engrenagem funcionando, querendo ou não, economicamente, tudo vai se encaixando, mas é claro, a gente tem crises inerentes ao capitalismo. Só o que eu quero dizer com isso não é vamos trocar o capitalismo por outro sistema, como o comunismo, o socialismo. Não é essa a ideia. A realidade é só provocar vocês. Você acha que o capitalismo tá dando certo? Por mais que você, dentro da sua casa, se você é uma pessoa privilegiada como eu em certo ponto da vida, em algum momento o capitalismo é muito bom pra você consegue comprar as coisas, eu consigo comprar essa câmera, eu consigo comprar tudo que eu gosto aqui, eu me sinto bem com essas compras. Porém, para outras pessoas do mundo, a gente vê muita fome, a gente vê muita desigualdade, muita pobreza. Isso mostra que o capitalismo deu certo? A gente pode afirmar isso? Você pode afirmar que o capitalismo deu certo? Eu diria que não. Mas eu também não diria que outras alternativas como o socialismo e o comunismo também funcionariam, porque, é claro, já se provou o contrário também. Mas nossa nova geração tem que propor novas ideias, porque a gente está sempre no mesmo sistema desde muito tempo atrás. Por que a gente não pode revolucionar, pensar em outro sistema, ou tentar fazer melhorias nesse sistema do capitalismo que a gente vive hoje? Um capitalismo sustentável, um capitalismo que pensa no social também. Por que a gente não pensa nisso? Por que a gente não se provoca, nós como economistas, né? Eu digo isso da minha formação de economista, você talvez estudante de economia, mas como pessoa, como pensador, como indivíduo, como um ser social, por que a gente não pensa em um novo modelo de como a gente vai governar o mundo, né? Um novo modelo de lidar com as situações, de lidar com o dinheiro, de lidar com as relações sociais, enfim. A gente tem que pensar e se provocar todo dia isso. Eu gostaria que você fizesse esse exercício e tentasse responder aqui nos comentários. Você poderia afirmar com 100% de convicção que o capitalismo é um bom sistema? Eu digo assim, não é para fazer aquele comentário de não é o melhor, mas é o melhor entre os piores. Enfim, não é isso, a gente tem que sempre almejar o melhor. Eu digo que a utopia é importante, apesar de a gente nunca atingir a utopia, algo que é inconquistável, é importante pra gente ter esperança e almejar sempre melhorar. Senão a gente perde as esperanças. Se a gente falar, é o melhor entre os piores. A gente tá nivelando por baixo, a gente tem que nivelar por cima, a gente tem que melhorar. Por que a gente não pensa nisso? Enfim, fica a provocação para você e vamos pro próximo tópico. Junto com o capitalismo, eu posso falar de política. E aqui eu vou pegar uma enquete que eu fiz no Instagram ontem para esse vídeo. Essa enquete eu fiz para um diferente nicho, para um diferente vídeo, onde eu conversava sobre a carreira política. Imagino que o vídeo esteja no ar, vou linkar aqui para vocês. Mas eu perguntei se você optaria por uma carreira na política, para todo mundo do meu Instagram. E a resposta foi, aproximadamente 70% disseram que nunca pensariam em uma carreira política. 30% gostariam de ter ou em algum momento da vida teriam uma carreira na política. Isso me preocupa muito, porque esse canal majoritariamente tem pessoas da nova geração, pessoas talvez mais novas que eu, que estão entrando na faculdade, e principalmente na faculdade de economia, que é uma faculdade que está, querendo ou não, correlata com a política. E daí quando eu pergunto para vocês se vocês querem fazer parte do corpo político, é claro que todos nós já fazemos parte do corpo político, mas 70% falam que nunca pensariam nisso, nunca cogitariam uma vida na política, me preocupa muito. Porque como eu falei na introdução desse vídeo, a gente precisa de novas lideranças, não as mesmas lideranças que estão ali ao mesmo tempo. E eu preciso de um novo, eu preciso revigorar tudo isso. Eu preciso de novas pessoas, novas lideranças, novos comunicadores,
pensadores, novos políticos para mudar o que foi feito até agora. E só a nossa geração vai poder fazer isso. Só a nossa geração vai poder entender o impacto social, ambiental, todos os outros tópicos que eu falei aqui para mudar dentro do próprio sistema. A gente pode tentar mudar fora do sistema, é importante também essa parcela, mas a gente precisa de pessoas dentro do sistema para apoiar e ganhar força nesse movimento. Se a gente não tem isso, a gente não vai ter nada, a gente nunca vai conseguir mudar o sistema como um todo. Se a gente deixar sempre as mesmas pessoas com as mesmas ideias, com o mesmo tipo de politicagem do dia a dia. E quando eu digo novo, não é o partido novo, eu tenho várias críticas a isso, mas é realmente pessoas engajadas e líderes. Eu sinto muita falta de um líder jovem hoje. Uma pessoa que eu posso me inspirar e falar assim, essa pessoa me representa. Não tenho isso. Sempre pessoas ali que estão sempre com o terninho, com a gravata, tentando replicar o velho, ou pessoas que tentam fazer um novo, mas um novo que na verdade é o novo velho, é a nova realidade velha. Enfim, a gente precisa de um líder. Então, se você tem essa habilidade social, comunicativa, de espírito de liderança, de querer fazer acontecer, eu peço para que você se candidate, eu peço para você construir essa liderança jovem em você. Independente, de novo, de qualquer situação social, a gente precisa de representatividade, a gente precisa de líderes, a gente precisa de pessoas de todos os nichos. Isso é muito importante, por isso eu falo assim, se preocupe mais com política. E não deixe de fora uma carreira na política também, porque isso é essencial para nossa vida no geral. A gente pode ser utópico, a gente pode brincar que política não serve para nada, você tá desacreditado, mas querendo ou não, é o mundo como ele é, e a gente tem que mudar ele de algum jeito, a gente tem que aceitar a realidade como ela é e tentar mudar de alguma maneira. O próximo tópico, saindo um pouco nessa parte da economia, a gente volta a falar um pouco mais de produtividade, novos modelos de pensar e levar a vida. E o tema que eu falo aqui talvez é o que a gente está mais avançado nessa questão, que é de saúde mental. Eu sinto que vem uma nova onda de influenciadores que pensam, e olhe para quem a segue, e pense e fala assim, cara, não é bem assim, vamos questionar, vamos levar em conta a saúde mental, vamos buscar um processo terapêutico que simplesmente deixa o fato dos influenciadores mais tradicionais, aqueles coaches que mostram um jeito de levar a vida, ou mostra a vida como ela deveria ser feita, mas como ele leva a vida, enfim. Influenciador serve para influenciar. A gente teve muito coach, a gente teve muita gente que vendeu segredos e regras, e na realidade cada um tem que se adaptar ao seu contexto. Então eu tô vendo uma nova onda que leva em conta a saúde mental em diferentes vertentes da vida. Então buscar terapia, eu vi que vários jovens já estão buscando terapia, um processo terapêutico, o que é fantástico, e acho que você deveria levar em conta. Se você não tem isso forte em você, se você ainda é aquele cara que consome muito conteúdo de autoajuda, muito influenciador, coach, etc., tente revisitar essas questões, reavalie um pouco da sua vida, talvez um processo terapêutico pode funcionar muito bem para você. E os dois últimos tópicos, acho que voltam um pouco nessa área política, que é a liberdade. Então, a gente fala muito, né, das ameaças à liberdade, querendo ou não, a gente é um ser muito mais livre do que a gente já foi no passado. A gente tem um histórico recente de ditadura aqui no Brasil, então, querendo ou não, a gente vive numa sociedade hoje que a gente tem, querendo ou não, a gente pode falar tudo, a gente tem um canal que a gente pode se comunicar, e a gente não pode perder isso. Então, a gente lutar pela liberdade é importante, mas ao mesmo tempo a gente tem que lutar pela igualdade, como a gente falou aqui. Não sei se a gente tem uma balança, né, que não dá para ter uma sociedade livre, porém mais desigual, enfim, a gente tem que pensar um pouco nisso. Por isso, o nosso último tema aqui que eu converso com vocês é a desigualdade social. E muitos influenciadores comentam aqui que o problema não é a desigualdade, é a pobreza, mas a desigualdade também é um problema. A gente não precisa anular um para ser um problema e outro não precisa ser um problema. A gente pode ter os dois como problema e tentar resolucionar os dois, por exemplo. Pobreza sim é um problema, a gente tem que ajudar, a gente tem que transformar o capitalismo e tudo está correlacionado nesses tópicos. Se a gente consegue um novo sistema de governo, melhorias na política, a gente consegue mudar o mercado de trabalho, adaptar para mais pessoas, a gente consegue gerar mais riqueza, ter um desenvolvimento econômico melhor, diminuir a pobreza, diminuir a desigualdade, tudo isso para transformar a vida das pessoas um pouco melhor do que ela é hoje. É claro que a gente nunca vai ter uma sociedade 100% igual, mas uma desigualdade tão grande como a gente vive hoje não é bom porque gera conflitos na sociedade, gera polarização como a gente vê hoje. Então é importante a gente ter um certo nível de igualdade entre as pessoas no mundo. Não tô falando pra gente ter um sistema totalmente igual, estou falando pra gente criar um pouco de noção de como a gente pode desenvolver nosso país. Esses são os 8 tópicos que eu acho muito importantes. Se eu esqueci de algum, ou a parte 2, ou querem que eu aprofunde algum desses tópicos num vídeo mais estudado, mais bem roteirizado, deixa aqui nos comentários que eu vou levar em conta. Não esqueça de entrar no grupo do Discord e até o próximo vídeo.